sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou iniciar com a correção da interpretação de texto da página 147. Compreensão inicial. O texto teatral, O Bobo do Rei, é dividido em cenas. No trecho que você leu, foram reproduzidas as cenas 1 a 4. A cena 1, número 1. A cena 1 tem início com a observação. Quando o público entra, os atores já estão em cena. Responda no caderno. A. Na cena inicial, o que os atores fazem para envolver a plateia? Resposta. Jogam a peteca para o público de vez em quando, convidando-o a participar da brincadeira. B. Qual é a função do jogo? Eu vou pagar para ver nessa cena? Esse jogo de representação é uma estratégia para iniciar a peça teatral e, ao mesmo tempo, mostrar ao público o que é a atuação no teatro, evidenciando que os personagens são representados por atores. 2. Dos personagens listados no início, qual ou quais, não aparecem ou não aparecem nas 4 primeiras cenas do texto teatral? Por quê? Os puxa-sacos, porque o rei informa que eles estão de folga. 3. Releia esta fala do rei. Ai de mim, estou cansado, entediado. Que termo poderia substituir a palavra destacada? Sugestões. Entediado é a mesma coisa de aborrecido, enfastiado, sem ânimo, desencantado. B. Explique o porquê de ele se sentir assim. O rei se sente assim porque não há nada para fazer no palácio e reclama de ter tanta responsabilidade. C. Transcreva outra fala em que o rei dá mais detalhes sobre seu estado de ânimo. Aspas, porque eu vou fazer uma reprodução fiel do texto. Estou tão carente, preciso de elogios, de carinho. D. O que o rei pretende fazer para mudar a vida? Possibilidade de resposta. O rei pretende não ter mais compromissos, nem responsabilidades. Quer viver cavalgando com seu guarda-costas e bajuladores. Qual é a decisão do rei? Ele resolve dividir seu reino entre as 3 filhas. Assinale a alternativa que revela o que aconteceu com o reino ao final das 4 cenas. Resposta correta. O reino ficou dividido entre as 2 filhas mais velhas do rei. A causa de Cordélia ter ido embora chorando. Resposta correta. Foi expulsa do reino pelo rei. 5. Goneril e Regane, a pedido do pai, fazem uma declaração de amor para ele. Responda. Que tipo de elementos elas usam para comparar com o amor que sentem? Sugestão. Se você colocar alguma outra que tenha a ver com o texto, não precisa apagar a sua resposta. Elas comparam o amor que sentem pelo pai apenas com coisas que gostam de consumir. Doces, bonecas, roupas, férias. Copie o trecho do texto que mostra que o sentimento delas pelo pai é o contrário do que expressam. Regane, para Goneril. Dessa última parte eu não gostei, e Goneril nem eu. Releia a fala de Cordélia ao expressar seu amor pelo pai. Cordélia. Meu bom senhor é meu rei e pai. Me educou e me protegeu. Por isso o amo como é meu dever. Nem mais, nem menos. Senhor, meu amor pelo Senhor é mais profundo do que a minha fala. Mas
não poderia dizer que o amarei mais do que possa vir a amar meu futuro marido. O que caracteriza a fala de Cordélia? Raiva, respeito, sinceridade, indiferença, revolta ou outro tipo de sentimento? Justifique sua opinião. Resposta pessoal. Então você vai tirar dentre tudo que ela falou, qual você acha. Tá? Eu acho que tem um pouco de sinceridade e de respeito aí. Né? Porque no final, quando ela fala que não vai sentir mais amor por ele do que o seu futuro marido. Então é uma sinceridade. Mas ao mesmo tempo é um respeito, não é? Porque ela fala, me educou, me protegeu. Então ela tem um respeito, ela tem sim um amor por ele. 7. O que o bobo fala para alertar o rei sobre o erro que está cometendo? Diz para o rei não se deixar levar pelas aparências. A quarta cena termina com Gonoril e Regane, as duas irmãs mais velhas, cantando felizes. Reúnam-se em grupos e conversem sobre as questões a seguir. Você poderia fazer todas, porque todas são questões pessoais, tá? Qual é a opinião de vocês sobre o desfecho das 4 primeiras cenas? Então você vai ler novamente quando for assim justificar. O que vocês imaginam que vai acontecer nas cenas seguintes com cada uma das personagens? A mesma coisa, resposta pessoal. 9. Ouçam o resultado da história, que será contado pelo professor. Compare com o desfecho que vocês imaginaram. Vocês concordaram com o desfecho da história? Então, essa, além de eu ter que contar, é uma resposta pessoal. Então, quando for assim, quando tem participação do professor, aí sim você pode soltar, né? Só deixar a questão, que quando retornarmos, nós iremos fazê-la, ok? Linguagem e construção, página 148. O texto teatral é escrito por contar uma história por meio de uma encenação e, por isso, costuma apresentar todos os elementos e momentos de uma narrativa. A1. Copie o quadro a seguir no caderno, releia o texto e complete-o com os elementos presentes nas quatro cenas lidas. Então, os elementos da narrativa são as personagens, né, que compõem o texto. O enredo é o que? A sequência de ações. Nós temos o tempo, que é contado pelo horário, ou pela manhã, pela tarde, pela noite, tá? Algo que se refere ao tempo. O espaço, o lugar onde as coisas acontecem, o narrador, o narrador, personagem. Observador é aquele que não participa, personagem é aquele que participa, ok? Então aqui eu tenho, ó, personagem Rei, Bobo, Gonoril, Regane e Cordélia. O enredo é uma sugestão, você poderia fazer outro. O rei quer mudar de vida, seu desejo é não ter mais responsabilidade. Ele decide então dividir o reino entre as filhas, desde que, por meio de palavras, elas o convençam de que o amam. Gonoril e Regane, com um discurso superficial e falso, conseguem convencer o pai de seu amor, enquanto a filha caçula, Cordélia, expressa com timidez e sinceridade o amor que sente pelo pai. Por causa disso, ela é deserdada e desterrada, e sua parte do reino é dividida entre suas irmãs. Tempo, duração de tempo em que ocorre o diálogo entre os personagens. Espaço, sala que está o trono do rei, e narrador não há. O enredo das 4 primeiras cenas estrutura-se em uma sequência de ações que constitui os momentos da narrativa. Questão 2. Copie o quadro a seguir no caderno e complete-o com o que você observou durante a leitura dessas cenas. Então, eu tenho aqui os momentos da narrativa do enredo, situação inicial, conflito, clímax, conflito e o desfecho. Então, vamos ver. Situação inicial. O rei quer se livrar das responsabilidades de um soberano. Como ficar confinado no castelo? Ele decide dividir o reino entre as 3 filhas, uma vez que não tem um filho homem. As filhas que provar que o amam falando o que sentem por ele. Conflito. As 2 filhas mais velhas enganam o rei com um discurso falso. A filha mais nova é sincera ao falar do amor que sente pelo pai.
Clímax do conflito. O rei expulsa Cordélia, sua filha mais nova. E o desfecho, o rei divide o reino entre as duas filhas mais velhas, que cantam para expressar tamanha satisfação. Então, a situação inicial, né, é quando inicia-se ali a história. O que acontece no início? O que acontece para isso desenrolar, tá? O conflito é quando eu chego o quê? Quando chego aqui, ó, no que vai acontecer? Eu tenho um início e depois desse início, o que eu tenho? O que vem a seguir? No caso aqui, o rei, que não quer as responsabilidades, e a seguir ele tem o quê? Dentro da fala lá do teatro. Ele tem 3 filhas, a qual ele tem que decidir para quem passar a sua responsabilidade. Aí, como ele faz isso? Pedindo para elas relatarem o amor sincero por ele. O clímax do conflito é quando existe o auge daquilo, do conflito. Que seria o quê? O rei acredita nas duas mais velhas e expulsa a mais nova, que realmente sentia o amor por ele. E o desfecho é o final, tá? O rei divide o reino para as duas filhas mais velhas e elas conseguem o que quer. Quando uma história é estruturada em parágrafos, dizemos que é uma narrativa em prosa. E a história contada em versos, em estrofes, é uma narrativa em verso. O que estrutura a narrativa no texto teatral é o diálogo, ou sequências conversacionais entre os personagens. Para garantir a compreensão desse gênero textual, é preciso ficar atento ao nome de cada personagem. Como você viu, no texto teatral, o nome aparece antes de cada fala. Além disso, o leitor deve prestar atenção nas indicações do modo de falar e de agir de cada personagem. Releia a primeira fala do texto. Ator rei. Agora é minha vez. Eu vou pagar para ver. Eu sou o rei. Coloca barba e cabelos postiços. Este é o meu reino. Estende um mapa no chão. Depois se vira para os outros atores. E vocês são as 3 filhas do rei. Canta. E eu vou pagar para ver, eu vou pagar. Observe o que está entre parênteses e escrito com um formato de letra diferente, chamado de itálico, forma de letra inclinada para a direita. Essas partes indicam as ações que devem ser executadas pelo ator. Coloca barba e cabelos postiços. Estender um mapa no chão, virar-se para os outros atores. E o modo de falar, cantar. Em geral, essas orientações aparecem entre parênteses e com um formato diferente da letra. São as rubricas. Rubrica é o nome dado à indicação no texto teatral ou texto dramático. Se como um ator deve executar um movimento, um gesto ou uma fala da personagem. Essa orientação também ajuda o trabalho de outros profissionais envolvidos na montagem da peça, como cenógrafos, pessoas que cuidam do som, sonoplastas e diretores. Como as peças teatrais são produções de maior duração, o texto teatral costuma ser dividido para facilitar troca de cenários e figurinos, e também para permitir nos intervalos algum descanso para os espectadores. Assim, as peças teatrais costumam ser divididas em atos, que são conjunto de cenas separadas por uma ou mais pausas na apresentação. Essa divisão é feita por uma peça de longa duração. Quadros, indicação da organização de cada cenário. Essa divisão é utilizada quando há mudanças radicais nos cenários. E as cenas são as menores unidades narrativas de uma peça. É essa divisão que estrutura a peça O Bobo do Rei, dividida em 18 cenas. O texto teatral O Bobo do Rei foi escrito para ser encenado para o público infantil e jovem. Sua duração é menor, portanto apresenta somente divisão e mudança de cenas, e numeração de cenas. No caderno, copie do texto teatral outras 2 rubricas referentes à atuação do rei. Então, a possibilidade seria uma das possibilidades. Sentado no trono, procura alguns brinquedos e os experimenta.
um bilboquê, um peão, um estilingue, etc. Grita, interrompendo, solene, sonhador, rasga o mapa e entrega um pedaço a ela. Rasga outra parte do mapa e dá para Regane. Furioso, o rei joga um sapato no bobo, que desvia. 4. No texto lido, há 2 rubricas sobre sonoplastia. Além das rubricas sobre a atuação dos personagens, pode haver aquele que se refere à sonoplastia. Sonoplastia consiste nas técnicas de produção de sons que são utilizadas em determinados momentos da apresentação teatral. Localize-as e copie-as no caderno. As rubricas de sonoplastia são: ouve-se um barulho vindo de dentro e som de clarins. 5. Como o texto teatral é estruturado pelas falas dos personagens, a linguagem utilizada nos diálogos ajuda a caracterizá-los. Releia alguma das falas dos personagens. Bom, aqui vocês teriam que ler as falas do rei, do bobo, Goneril, Regane e Cordelia. Nas falas é possível perceber algumas características de cada personagem. Escreva no caderno o nome do personagem a que se refere cada uma das características a seguir. Observador, o bobo. Vaidoso, o rei. Consumista, Goneril e Regane. Egoísta, Goneril e Regane e rei. Realista, Cordelia e bobo. Superficial, Goneril e Regane e o rei. Ok? Na fala de que personagem se percebe uma linguagem mais formal, copie do texto 2 exemplos que comprovem sua resposta. Na fala de Cordelia: meu bom senhor é meu rei e pai, me educou e protegeu, por isso o amo como é meu dever, nem mais nem menos. Mas não poderia dizer que o amarei mais do que possa vir a amar meu futuro marido. Seria provável que, por ocupar a maior posição social no reino, o rei se expresse por meio de uma linguagem mais formal. Entretanto, na peça teatral é justamente ele que usa vários recursos da linguagem mais informal. Copie do texto uma palavra ou expressão utilizada pelo rei que seja exemplo de expressão popular. Ai, que saco! Cansei de levar este reino nas costas. De papo para o ar. Eta vida! Gíria Mocréias. Estou achando tudo isso um saco. Exagero, bonitão, lindão, fofão, gostosão. Estou tendo uma grande e excelente ideia. B. Por que você acha que o rei usa uma linguagem mais informal? Provavelmente esse personagem emprega uma linguagem mais informal para produzir humor. Essa também é uma maneira de aproximar o leitor, espectador, do texto teatral. No texto teatral, faz-se referência a brincadeiras e brinquedos tradicionais. Olha aqui. Que existem há bastante tempo. A. Localize no texto essas referências e copie-as no caderno. Jogar peteca, bimboquê, peão, estilingue, boneca, na fala de Goneril. Você já brincou com algum desses brinquedos citados no texto? Se sim, quais? Resposta pessoal. No texto também há um trecho que remete a um verso de uma conhecida canção da música popular brasileira. Releia. Todo mundo pensa que vida de rei é boa, mas eu já estou achando tudo isso um saco. Compare esse trecho com os versos da letra da canção Ouro de Touro, do compositor Raul Seixas. Ah, mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã. Eu acho tudo isso um saco. Assinale a alternativa correspondente ao efeito de sentido produzido em ambos os textos. Então, esse efeito é de desânimo. Com base nessa semelhança entre os 2 trechos, assinale a alternativa que explica como são caracterizados o eu da letra da canção, o rei do texto teatral. Desanimado e desinteressado. Quando um texto faz referência a outros textos ou estabelece um diálogo
com outras manifestações artísticas, como música, cinema, artes visuais, dizemos que ocorre o quê? Uma intertextualidade. Além da relação estabelecida com a letra da canção de Raul Seixas, as cenas de O Bobo do Rei dialogam, isto é, estabelece intertextualidade com algumas histórias conhecidas. Veja, Goneril e Regan, os sapatinhos de cristal, aquela trança enorme que vai até os pés, a carruagem que parece abóbora, as esmeraldas. Com que histórias esse trecho do texto teatral estabelece a intertextualidade? Com o sapatinho de cristal, né, que fala da carruagem abóbora, se refere à história da Cinderela também e àquela trança de Rapunzel. Que efeito e sentido esse recurso de intertextualidade produz no texto teatral O Bobo do Rei? Letra B. A intertextualidade com essas histórias que são muito conhecidas tem o efeito de aproximar o público que assiste a peça aos personagens. Também pode ter o sentido de mostrar que os sonhos e desejos das duas filhas do rei estão relacionados ao imaginário criado por essas histórias. 11. Assinale a alternativa que explica o efeito provocado pela alternância da organização em prosa e verso no texto teatral. Marca o ritmo do texto. Seria a resposta correta, a letra C. Ao final da leitura das 4 primeiras cenas, o bobo do rei responda no caderno. Qual é o sentido do título do texto? O rei é bobo ou o bobo é do rei? Então, essa questão é uma questão pessoal, tá? Então, quando ele fala ao final das 4 primeiras, né, cenas, o que ele pode estar querendo dizer com isso, nesse sentido? O rei é bobo ou o bobo é do rei? Está bem aqui a resposta. Não precisa copiar tudo, porque no início fala para nós apenas dar inferência, tá? Quando ele fala aqui, ó, o contexto da peça, o rei pode ser considerado bobo, pois se deixa enganar pelas filhas. Então, quando ele fala o rei é bobo ou o bobo é do rei? O rei que é bobo. Por quê? Porque ele deixa ser enganado pelas duas filhas, ok? Então, seria a resposta mais adequada. Se você colocou o contrário, aí vai estar errada. Mas se você colocou que o rei é bobo com uma outra sugestão de resposta, também pode ser considerado, não precisa apagar. Ficaria errado só se você colocasse bobo, o bobo é do rei, tá bom? Hora de organizar o que estudamos. Então, você vai copiar o esquema no caderno e escolher no quadro as palavras que complete as lacunas. Encenada, personagens, rubricas, narrador, desfecho e dramatização. Teatro teatral. Narrativa histórica para ser encenada. Intenção, finalidade, não tem nada para ser completado. Linguagem e construção, elementos e momentos da narrativa. Enredo, situação inicial, conflito, clímax, né? E desfecho. Geralmente não há narrador. Discurso direto. Falas dos personagens. Rubricas, indicações de como falar, de gestos e de ações, ok? E aqui, leitor, público-alvo, aqueles que têm interesse em encenação ou dramatização de histórias, né? Que gostam de ler textos sobre teatro, tá bom? Bom, eu vou deixar algumas atividades para vocês que vão dar continuação às atividades mais para frente do livro, que são das páginas 154, 155 e 156. Eu encerro por aqui e lembrem-se, juntos no caminho